Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente poder exemplificar o tema da semana 2, conforme vai se transformar, né, numa prática aqui no nosso curso. Alguns vídeos eu vou publicar, outros vídeos eu vou deixar não listados, né, mas enfim, vamos para aquilo que a gente precisa fazer aqui. Galera, é o seguinte, eu vou começar a gravar aqui também no Zoom, né, porque aí eu vou depois inserir a tela nesse meu vídeo, né, e a gente vai ter condições de visualizar melhor o que está acontecendo, o que está rolando. Assim, o que eu preciso falar para vocês? Primeiro, a gente sabe, já deu certo aqui, mas primeiro a gente sabe que é preciso haver um projeto, né, um planejamento. Então, o tema da semana 2 ele foi uma pergunta, é diferente do que seria, por exemplo, no caso do Enem, porque o Enem vai te dar ali um tema enviesado, né, um problema. Você vai ter que analisar esse problema e depois apresentar propostas para solucionar ou tentar pelo menos diminuir o problema que te foi apresentado. Agora, você pega, por exemplo, a prova da Unesp, né, do ano passado, segunda fase, para ingresso em 2024, é possível um mundo offline, né? É possível imaginar uma coisa assim, um mundo offline? Você vê que é uma pergunta, essa pergunta tem que ser respondida com sim ou não, né? Então é aquele tipo de abordagem bilateral e você precisa ter um posicionamento unilateral. Você tem que escolher a sua tese, responder a pergunta. Aliás, é um dos critérios, né, que vai ser verificado na grade de correção. No caso da semana 2, a gente tem uma pergunta que também ela é construída da mesma forma. Claro que não tem nada a ver com esse tema, mas enfim, olha só. É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? Eu vou repetir. É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? O tema, sim, tem aquele tema, e tem gente que poderia dizer, né, não é possível, né, verificar essa democracia porque as pessoas mais pobres não sabem votar e tal, o que seria, evidentemente, uma falta de avaliação do total, né, da questão, seria realmente muito frágil a argumentação nesse sentido. Então a gente tem que estabelecer uma boa relação entre tese, que eu vou defender, e o argumento que eu vou escolher para sustentar essa tese, né? E aí, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, inclusive o pessoal do Vozes, ó, se liga nessa condição, nessa situação aqui. A gente, às vezes, não está acostumado a fazer um planejamento, a fazer um projeto de texto, né? O que significa isso? A gente não sabe fazer, a gente vai lá e faz umas anotações, né? E vão surgindo muitas ideias, inclusive, né? Porque de repente você até gosta do tema, você fala, nossa, que legal, vou colocar isso, aquilo outro, aquilo outro. Essa paradinha de fazer tipo um brainstorm, inclusive ela está aqui no nosso material, ela é importante, ela é relevante. Aquela comparação que eu sempre faço. Então, por exemplo, você tem ali, né, a necessidade de surgir um universo, né, organizado, você tem a necessidade de, a partir de um certo caos, criar uma organização, né? E para isso acontecer, vamos considerar que essa organização seria o nosso texto, né, cara? Mas para isso acontecer, você precisa de um Big Bang, né? Você tem que ter esse brainstorm ele vai ser essencial, né? Então tem que ter esse boom de ideias iniciais aí, beleza? Só que se você ficar só nisso e tentar passar para o papel, não vai dar certo, porque vai ficar confuso, você vai perder muito tempo, né? Você não vai conseguir fazer uma redação dentro de um tempo hábil estabelecido, né? Para que você faça uma prova, de repente, alguma coisa assim. Então, não basta você fazer esse brainstorm, anotar aquele monte de coisa e já tentar construir um rascunho, porque não vai rolar. Você tem que ter uma visão global do texto, né? Tem gente que para nessa parte, tipo, faz aquelas anotações, aquele monte de ideia e tal, e já vai jogando, vamos fazer uma introdução agora. Você fala, peraí, né? O que eu coloco? E você fica perdido, fica perdida, né? Lógico, você não sabe como é que você vai encaminhar teu texto. Então a gente tem que fazer um planejamento para o texto como um todo, né? São alguns passos que a gente precisa seguir. Então, o primeiro passo é, de fato, fazer a delimitação do tema. É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? O comando temático, essa pergunta, ela tem que ser respondida, né? Só que ela já está te colocando ali, se a gente for analisar o discurso, né, que existe aqui, cara,
ela está te colocando o seguinte, as desigualdades, você pode perceber que o país é desigual, né? Segundo esse comando temático, claro, segundo a nossa percepção da realidade. A gente não é alienado, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais iguais do mundo. Enfim, a gente está né, numa condição normal de avaliação da realidade concreta, né? Então a gente percebe isso. Não dá para você negar que, né, o Brasil é desigual pra caramba e não dá para ficar também tapando os olhos para isso, senão, de repente, tapando o sol com a peneira e falar que todo mundo tem a mesma oportunidade, que se alguém não consegue participar do processo democrático é por falta de vontade ou eventualmente por falta de esforço, sei lá o quê. Isso não existe. A gente, né, tá dentro de um universo racional, né, crítico, a gente está avaliando objetivamente as coisas. E o comando temático, cara, ó, quando você pensa assim, é possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil, então ele afirma que o Brasil é desigual, que não precisaria também nem de comprovação, a gente vê, como eu disse, e afirma também que essa desigualdade seria um fator, seria não, é um fator, né, que se mostra como obstáculo à democracia, beleza? Então a desigualdade não favorece a democracia. De fato, a gente percebe que não favorece, você vai pensar assim, mas por que não favorece, né, a democracia? Porque para haver democracia, você precisa ter a participação de todos os setores da sociedade de maneira adequada. Né? O que significa isso? A gente está numa democracia representativa. Isso quer dizer que eu elejo, né, os meus representantes, só que a gente tem aquela percepção, como vimos na aula, de que democracia, né, aquela visão meio burra, cara, não, não é que ela é burra, é uma visão, também, mas é uma visão muito superficial, né, de que num processo democrático é a maioria que tem voz e ponto final. Acontece que se você pensar em termos de maioria, no caso do Brasil, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A gente tem grupos que eles são excluídos, né? Passam por um processo de minorização, no caso. Então não é assim, tipo, a maioria decide, beleza, né, cara? Então, quer dizer que a maioria elegeu tal governo, né? Esse governo tem ideologia X. Como esse governo tem ideologia X, ela tem que, né, ser respeitada e aí o restante da população tem que aceitar determinadas, né, resoluções que vêm dessa ideologia. Isso não existe. Na verdade, isso seria de fato, uma autocracia, né, um totalitarismo se isso acontecesse. A gente sabe que tem um representante eleito, mas que existem parlamentos, né, e que os setores da sociedade têm que estar representados por esses parlamentos. Só que nem todos estão, essa é a grande questão. Então a desigualdade ela faz com que alguns setores, né, não sejam representados politicamente. Se liga nessa parada, hein? Se liga nessa parada, hein? Presta atenção. Então você delimitou o tema, cara. Você viu que a desigualdade, então, você percebeu, você pegou essa visão, você percebeu que não rola, então, para a democracia que haja, né, desigualdade, porque isso é empecilho e tudo mais. Então, cara, você entendeu o tema. O que você vai fazer depois? Aí você vai ler textos motivadores, porque aí você vai conseguir ter uma profusão de ideias também, cara. Eles vão te dando ideias. Você vai lendo ali, você faz uma leitura produtiva, você faz grifos, você faz anotações de margem, aqueles textos te fazem lembrar de mil e uma coisas que você também vai colocando e puxando ali com certinha, né, cara? Você vai organizando a tua parada ali, né? Aí depois disso, você vai, né, fazer uma listinha e tudo, né? Até do jeito que eu falei, tá? Faz a listinha, tipo, mano, eu pensei nisso, naquilo, naquilo outro, pô, legal colocar isso aqui no texto. Mas eu tenho que ter o projeto. Então, olha só, como é que eu faço o projeto? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui eu tenho, né, um roteirinho, né, para fazer essas questões todas aí que eu falei para vocês que tem que ser feitas, né, velho? E aí vem assim, ó. Eu vou planejar introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Como assim? Vou planejar já tudo? É lógico. Senão você não vai conseguir construir um rascunho, né, velho? Você tem que planejar tudo. Né? Você não vai planejar só. Você não vai ficar anotando ideias e beleza, vamos para a introdução. Não, peraí, mas que é introdução? Qual é a minha tese? Quais são bons argumentos para sustentar a minha tese? Em que momento do texto que vai aparecer a minha tese? Como que eu vou colocar minha tese? Que argumento que é bom? Como é que eu vou construir a argumentação para sustentar essa tese? Né? Como que eu construo a argumentação? O que eu vou concluir a partir disso? Como é que eu vou trabalhar com a minha conclusão? Planejamento. Não dá para ir escrevendo, porque senão você vai perder tempo e você não vai conseguir ter método, né? Para que você treine depois. Essa é a questão. Método, né? Você precisa de um método. Você precisa seguir disciplinarmente um método
porque a partir dele você consegue sacar, né, qual que é a da dissertação argumentativa, beleza? E aí você não vai ficar recorrendo a modelo pronto, porque não é nem o propósito, né, da dissertação argumentativa, cara. Você vai pegar aí, que nem eu vi aí esses dias, eu falei para vocês, né, que tem uma professora aí que vende no YouTube aí uns modelos prontos e tal, e garante que você vai tirar 900 mais. Esse não é o propósito da dissertação. O que ela está fazendo é só ajudando a divulgar uma visão distorcida, né, da redação, da dissertação argumentativa. Ela tá, evidentemente, é uma propaganda enganosa, ela não pode garantir 900 mais com o modelo pronto. E assim, não é só isso, né? É uma questão de deturpar mesmo e ficar cristalizando a ideia de que, tipo, aula, essas coisas, cara, é para ficar cuspindo coisas prontas, né? Não, você não tem que criar e elaborar nada. Não, mano, você tem condições de elaborar e de criar, né? Então, olha só, galera, o que, que eu pensei, né? Eu decidi assim, eu vou, como eu estou falando de democracia, né? A gente tem uma introdução que ela vai ser dividida aqui em 3 partes para facilitar a minha vida. Eu vou ter uma primeira frase, a partir da qual eu faço uma contextualização de assunto. Eu vou ter uma segunda frase. Nessa segunda frase, eu apresento o tema, né? Lembra disso? E na última frase, eu apresento a minha tese, quer dizer, aquilo que eu vou defender no meu texto. Então, eu planejei assim: primeira coisa, eu vou falar de Atenas, né? Que é o berço da democracia. E aí, na frase 2, tá vendo? A contextualização Atenas, né? Na frase 2, eu falo de democracia, que é o meu tema. E aí, na última frase, eu vou responder a pergunta colocando já o meu posicionamento, quer dizer, aquilo que eu vou defender, né, no meu texto, que é o que se chama de tese, beleza? Então, em relação à democracia ser uma possibilidade, qual a tese que eu vou defender? Aí eu decidi que eu vou responder a pergunta, né? E como que eu vou responder essa pergunta? Eu vou responder positivamente essa pergunta, então aqui a gente vai perceber que a minha resposta é sim, é possível pensar na democracia, é possível você planejar uma democracia, é possível vivenciar a democracia, mesmo com todas as desigualdades que a gente verifica, né, no nosso cenário brasileiro. Aí, cara, o que, que eu fiz? Eu pensei, bom, se eu tenho que defender esse ponto de vista de que é possível, beleza? O que, que eu faço, né, para eu conseguir defender esse ponto de vista? Toda vez que a gente tem esse lance de ter que responder sim ou não, né, que você vai ter que ter um posicionamento bem específico, bem claro, e não pode ficar em cima do muro, o ideal é que você trabalhe com a contra-argumentação. O que, que significa isso? Você considera, né, o outro ponto. Qual que seria o outro ponto? Não, não é possível. Por que, que não é possível? Porque as desigualdades impedem. Não é isso que eu vou defender. Só que eu vou trazer isso para o meu texto. Agora eu vou trazer isso para o meu texto de que forma? Para refutar. Se eu não trouxer isso para o meu texto para refutar a ideia de que é impossível democracia com essas desigualdades, se eu não refutar isso, eu vou ficar em cima do muro. Aí a minha coerência vai pro lixo, irmão. Vai pro saco, acabou, já era, finalizou. Né? Vai ficar aquela tristeza, velho. Não vai dar certo, entendeu? Então você traz o seu texto. Você até considera que seja realidade, de fato, né? Não tem como a gente negar que a desigualdade é empecilho para a democracia. Não é verdade? É um impedimento sério, inclusive, né? Mas eu acredito, né, que possa acontecer a democracia. E aí, o que, que eu escolho para eu. Qual que vai ser o argumento que eu vou escolher para eu dizer que sim, é possível, no caso? Cara, é o seguinte, eu acredito que parte dessas desigualdades todas que são históricas no país, elas existem primeiro por esse fator histórico mesmo, e segundo porque os excluídos historicamente não tiveram acesso à educação de qualidade, né? Então acredito que seja uma chave. Eu vou encaminhar nesse sentido, assim. Como que eu planejei meu desenvolvimento, então, pessoal? Eu vou falar primeiro, né, que as desigualdades são de fato obstáculos, ok, né? Tá. Isso eu estou planejando o quê? Um tópico, a minha primeira afirmação do desenvolvimento 1, correto? Aí eu preciso pensar, se eu estou dizendo que as desigualdades são obstáculos, eu tenho que comprovar isso, né? Como é que as pessoas que têm esse ponto de vista comprovam que as desigualdades são obstáculos muito sérios para a democracia? Aí eu coloquei assim, disparidades sociais, de gênero, né? Disparidades raciais, quer dizer, todas as disparidades fazem
com que parte da população brasileira não tenha condições de participar de um processo democrático, né? De um cenário democrático, um cenário participativo. Para que eu, né, consiga dar sustentação mais profunda para aquilo que eu estou dizendo, eu trouxe o repertório que a gente trabalhou, né, que o Marco, inclusive, trabalhou em sala, que foi José Murilo de Carvalho, beleza? Que fala que para a gente ter nossa cidadania mesmo de fato, a gente tem que ter todos os direitos respeitados. Quais são esses direitos? Civis, que são os individuais, por exemplo, minhas liberdades, né? Liberdade de vir, liberdade religiosa, né? Minha liberdade de expressão, beleza? Dentro, né, das imposições necessárias, né, no caso do Brasil. O que mais, além dos direitos civis? Direitos sociais, por exemplo. Educação, tá vendo, cara? Educação de qualidade, né? Saúde, bem-estar social, acesso ao emprego, né? Moradia, alimentação, essas questões todas. Eu tenho isso? Então, beleza, tá tudo certo, tá tudo se encaminhando. E eu preciso ter também os meus direitos políticos garantidos, né? Não que precise de eu me representar politicamente, mas se eu pertenço a um grupo, né, específico, esse grupo precisa estar representado politicamente. Eu tenho que ter alguém lá para me representar, cara, no plenário, né? Não só na presidência da República, no caso. Né? Nas câmaras, no Senado, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados estaduais, de federais, né, no plenário, beleza? Eu tenho que ter alguém ali que me represente, né? Que aí sim, tá rolando, né? Só que a gente percebe que isso não é a realidade de uma boa parcela da população brasileira. Fechou pela ordem, demorou, né? Que legal, tal. E aí, no fim, na análise, onde eu coloco a análise, eu coloco uma espécie de consequência, né, dessas disparidades todas. A gente não tem equidade, a gente não tem isonomia, a gente não tem representatividade. Quer dizer, não temos condições mínimas, né, para a participação de alguns setores na vida política, nas decisões políticas. Então eu considerei, beleza, as desigualdades são de fato empecilhos. Mas aí vem o meu desenvolvimento 2. E no caso do desenvolvimento 2, cara, eu vou sustentar minha tese, né? Então o meu tópico vai mostrar que apesar disso tudo, apesar de você, amanhã pode ser outro dia. Canto bem, mano. Apesar disso tudo, é possível, né? A gente verificar a democracia. E até desejável no caso. Tá, como que é possível? O que eu vou usar como argumento? Se eu acabei de falar, né, que as desigualdades existem, elas têm que ser diminuídas, né? Então a minha comprovação de que é possível que a democracia seja mais ampla no Brasil é que também é possível imaginar que, né, haverá políticas que diminuam as desigualdades, né? Por meio do quê? Investimento em quê que diminui a desigualdade, mano? Né? Qual que é a grande chave para um monte de coisa e que não é segredo para ninguém, cara. Né? Além de várias outras coisas, mas assim, educação, pô, né, já é uma libertação, Paulo Freire até, que eu vou colocar aqui, né? Claro, saúde também, né, acesso a trabalho, possibilidade de emprego, acesso a lazer, cultura, várias coisas, né, cara? Mas a partir da educação você consegue reivindicar essas outras, por exemplo. De repertório, eu vou colocar Paulo Freire, apesar de não ser uma coisa trabalhada nessa aula especificamente para esse tema, mas a gente já falou dele em outros momentos, né? Porque ele fala de uma educação libertadora, e quando a gente fala em educação libertadora, a gente está justamente atingindo esse ponto. É preciso liberdade, é preciso autonomia para você ter condições de participar, ter voz, né, participativa. E aí a educação seria tipo uma ferramenta muito louca, né, cara, para você fazer isso aí. É o poderzão lá, né, do game que você tá jogando lá, que você acaba com o chefão em dois. Nem tem chefão mais no game, eu tô velho pra caramba. Mas enfim, né? Esse negócio de game não é comigo. De análise, eu vou colocar que, como consequência desse investimento, poderia haver um diálogo maior entre setores distintos da sociedade. Esse diálogo é que configura a democracia, não é? Que a gente fala assim, não, tem que aceitar e ponto final, porque a maioria decidiu. Mano, não é assim, né? Não é assim. Veja melhor, tenha uma visão mais profunda, tenha uma visão mais crítica, mais analítica, tenha capacidade de análise, sai da superfície, entende que democracia não é você engolir a vontade da maioria que votou no fulano X. Não é isso que não é assim que funciona. Democracia é diálogo, né? É voz.
é ter voz, é ter participação, beleza? Então, se tem educação, você tem condições de setores marginalizados, a partir dela, né, a partir da educação, participarem mais da sociedade. Eu só não coloquei aqui para vocês o projeto da conclusão, né? Porque a gente não chegou lá ainda, mas eu faria o projeto da conclusão. Como que eu planejaria minha conclusão antes de escrever o meu rascunho? Como aqui eu não vou precisar apresentar uma proposta de intervenção, eu vou planejar assim, olha, eu vou dizer de primeiro, sim, na minha conclusão, né, o tópico, a primeira coisa da minha conclusão, eu vou afirmar que a democracia, né, apesar de tudo isso que a gente percebe que é empecilho, é uma possibilidade, né? E aí eu trago de volta para o texto algum ponto da minha argumentação para ampliar. Então, o que eu poderia trazer de volta para falar mais uma vez, concluir então que é possível, né? O que me faz concluir que é possível a partir da minha argumentação? O fato de que também é possível que alguém consiga investir de maneira qualitativa em educação. Não só a grana, né, no sentido assim, não, vamos disponibilizar a grana e beleza. Investir mesmo, né, nos professores, investir na formação dos professores, valorizar essa formação e o tempo dos professores, porque é muito difícil, é complicado, a gente sabe que os professores precisam, para conseguir ter minimamente, né, condições de subsistência, e tem que isso demanda tempo, cara. Tem que trabalhar pra caramba, mano. Então, seria muito mais interessante que os professores tivessem poucas salas, tivessem condições de elaborar planos para atingir metas dentro das salas nas quais eles dão aula, né? E crescer por meio da formação, né, que é contínua, porque educação é isso, cara, você vai aprender, vai aprendendo, a educação se transforma a cada instante, a cada momento, né? E aí o professor tem que ter tempo e condições financeiras e ser muito bem valorizado e remunerado para fazer isso tudo, né? Com certeza. Mas assim, o mais importante, remuneração seria uma questão muito mais de consequência, assim. O respeito vem quando você permite que o profissional estude e se prepare, planeje para fazer muito bem o seu trabalho. Né? Isso é respeito com os professores. Enfim, né? Então, se tem alguém que pensa assim, cara, né, dá para pensar em democracia. Se existe alguém que, de repente, pensa, não, vamos investir em educação que a gente vai diminuir a desigualdade, beleza. Então é possível, não é uma utopia também, né, cara? Então é isso. Eu vou concluir então, voltando. Né? Como é que eu planejaria minha conclusão? Vou falar, olha, portanto, né, verifica-se que é possível. Não, claro, com essas palavras. E por quê? Eu vou puxar alguma ideia da minha argumentação. Porque eu mostrei que se houver educação, haverá mais equidade, mais isonomia. E aí dá para você pensar em participação mais ampla, né, na democracia. E faço um desfecho. Bom, como que eu transformei aquele meu projeto, né, num texto, esse meu projeto num texto, né? Introdução, lembra que eu escolhi falar de Atenas? Se hoje a gente fala que o Brasil é uma democracia, o Brasil vive uma democracia, que o Brasil tem um regime democrático, é porque em algum momento ele precisou começar da história. Esse começo da democracia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? Então a gente tem que voltar lá na Antiguidade, Grécia Antiga, mais especificamente Atenas. Atenas é o berço do regime do sistema democrático. Só que, galera, essa democracia ateniense, obviamente, ela não é igual à democracia que nós temos hoje. Né? Ela foi se transformando ao longo do tempo. Só que por que a gente fala que Atenas tinha um regime democrático? Porque todo cidadão participava ativamente das decisões políticas. Então você tem todo povo que era considerado cidadão dentro daquela cidade-estado, votando diretamente em uma lei, em alguma mudança da cidade. Só que o que vai diferenciar do que nós temos hoje? Primeiro, a democracia ateniense direta. Então, como eu disse, votava diretamente. Então, vota alguma coisa, levanta a mão, se manifesta, se expressa e pronto. E o próprio conceito de cidadão é um pouquinho diferente. Na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão eram homens acima dos 18 anos,
nascidos em Atenas e livres. Ou seja, você deixava restrito a um pequeno grupo de pessoas a participação política. Você estava excluindo mulheres, você excluía jovens, você excluía estrangeiros e você excluía os escravos. Então era uma democracia bastante restrita, essa democracia ateniense. Então eu coloquei assim, quer ver? Ó? Na antiguidade, em Atenas, berço, olha só, pessoal, então eu vou fazendo aqui de novo, né, aquela paradinha de marcar, né, a nossa contextualização de assunto, né? Na antiguidade, em Atenas, berço do sistema que se conhece como democracia, na atualidade, a participação política era restrita, peraí que eu acabei coisando mais parte aqui, era restrita a homens livres maiores de idade, tá vendo? Então aqui, onde eu tenho negrito, eu vou ter a minha contextualização de assunto, não é? Então é aquela introdução marota pela trajetória histórica. Salve Marco! Agora eu vou trazer o tema, não é? No Brasil da modernidade, mesmo levando-se em conta a distância temporal e geográfica da referência grega, o pleno exercício de um governo democrático ainda é um ideal que parece bastante difícil de se atingir, dadas as desigualdades que caracterizam o país. Tá vendo, cara? Aqui, ó, tá vendo que da hora? Governo, pleno exercício de um governo democrático, né? Essa é uma das expressões chaves aí que vão aparecer na minha proposta, belezinha? Que eu vou colocar em vermelho, né? E negrito também. É um ideal que parece bastante difícil de atingir, dadas as desigualdades. Eu coloquei desigualdades também, né? Porque também era parte do comando ali, da frase temática, então era importante a gente fazer isso aí. Acabei de apresentar o tema, beleza? Vou ter que colocar aqui na frente, ó. Tema. Aqui eu não vou colocar problema porque não é Enem, né? Eu não tô resolvendo nada. Não tô resolvendo nada, é bom pra caramba. Que nem governo. Todavia, ó, tá vendo? Todavia é a mesma coisa que porém, viu, galera? É adversativa, é oposição. Mas porém é uma conjunção que ela usa calça jeans, que ela usa sapatênis e usa uma camisa polo, tá ligado? Agora, todavia, mano, todavia vem de terno e gravata, né? É a mesma coisa, mas é prima aí da... Prima não, cara, é irmã, né, do porém, mas vem de terno e gravata. Todavia, não apenas possível, como também desejável, que a participação de toda a sociedade nas questões políticas se efetive. Então, olha só, pessoal, essa é a minha última frase aqui, ó, que nesse momento glorioso eu vou marcar com a cor azul, né? Primeiro eu vou fazer aqui dar aquela negritada bonita, né, cara? Eu vou mandar uma azulzão muito louca aqui, ó. Eita, nós, quer ver, ó? Eita, ficou bonito, hein? Aqui é a tese, né, velho? Então, quer dizer, tese, nesse caso, como é pergunta, eu entendo como posicionamento, tá ligado? Eita, nós, ó, que coisa linda, hein? Posicionamento. Meu Deus do céu. Ixi, olha. É nóis, irmão. Tamo junto, tá ligado? Enfim. Acabou a introdução. Agora, quais são, o que vai marcar meu desenvolvimento, né? Toda vez que tem a pergunta, eu já tô com ele meio que marcado, hein? Porque olha só, é possível pensar em democracia em um país tão desigual como o Brasil? Você vai falar na questão da desigualdade como empecilho, que é o primeiro marcador, né? E depois você vai responder. Aí como é que você vai responder? Você vai responder, evidentemente, com a sua argumentação, a tese que você está defendendo aqui. Você vai defender essa tese, na verdade, né? Você vai usar argumentos para fazer isso. Agora, eu coloquei opções de desenvolvimento, porque olha só, a gente sabe que no caso do desenvolvimento, pessoal, a gente costuma trabalhar aqui, pelo menos de início eu vou fazer assim, depois a gente vai aprendendo a lidar com esse parágrafo, né, para ficar uma coisa também mais autoral e tudo mais. Mas assim, só por uma questão de treino mesmo, eu costumo deixar para vocês a possibilidade de trabalhar assim. A gente faz uma afirmação, a gente coloca na frente um repertório, né? Aí eu, na frente do repertório, fazendo uma conexão entre uma coisa e outra, para dar sequência, as frases têm que ter conexão entre elas, né? Eu trabalho com uma comprovação, mas é uma comprovação de quê, exatamente? De renda? A comprovação de quê? De que a Terra é redonda? É a comprovação do que eu afirmei, né, velho? De que, né, as desigualdades são realmente empecilhos. E no fim eu coloco a análise, que pode ser uma consequência, tá ligado? Então já é, beleza? A gente trabalha com essa ordem. 4 frases: afirmação, repertório, comprovação e análise. Veja bem como é que ficou.
numa opção um pouco mais simples, ó. Com efeito, né, que é um operador bem de assertividade, assim, que vai deixar a sua afirmação mais categórica. Com efeito, o Brasil, caramba, aqui tá faltando um no, tá vendo? A gente já coloca no Brasil, vírgula, as distâncias sociais entre os grupos são obstáculos à democracia. Ok, fiz a afirmação. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, somente com a garantia de direitos sociais, civis e políticos à população em geral se atinge o cenário democrático. Ok, vamos comprovar então que as distâncias sociais são obstáculos à democracia, fazendo uma conexão com José Murilo de Carvalho. Porém, boa parte da população não tem direitos sociais respeitados. Pronto, né? Então eu puxei o José Murilo ali por ter utilizado a expressão direitos sociais, né? Bem como outros também. E aí eu fiz a minha comprovação, porque de fato isso acontece, a gente, né, é uma comprovação objetiva, né? E coloca a minha análise. Dessa forma, a falta de isonomia e representatividade dificulta a existência de um sistema participativo. Beleza, então olha só, para a gente ficar mais tranquilo de ver, né? As distâncias sociais são obstáculos à democracia. Nessa primeira partezinha, eu tenho a minha afirmação, né? Uma frase afirmativa. Peraí que eu preciso fazer igual eu estava fazendo lá para ficar tudo bonitinho, né? Afirmação. Tópico afirmativo, para ser mais exato, né? E depois, ó, segundo o historiador, tananã, 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 beleza? José Maria de Carvalho, isso aqui é o repertório, né, velho? É aquele argumento de autoridade que a gente estava verificando. Eu vou colocar de uma outra cor para a gente não ter um pouco assim, um roxinho, vai, de roxo. Dessa vez é roxo. Então, olha só, aqui vai ser, portanto, o repertório, belezinha? Depois, ó, boa parte da população não tem direitos sociais respeitados. Isso aqui, povo lindo, olha só, grifou. O que você vai fazer, professor? Colocar de uma cor diferente, esse verde estranho aqui, tá ligado? Aí, o que você vai fazer? Vou colocar na frente que isso aqui é uma comprovação. Eita, por que esse aqui ficou diferente? Ó, tá vendo? Palhaçada. Bom, vai ficar assim. Comprovação. Comprovação do quê? Do tópico, né? Do tópico afirmativo. E aí, por fim, coloca a análise. Dessa forma, a falta de isonomia. E tanto que dessa forma introduz, guarda isso na cabeça, viu, gente? Dessa forma é consequência. Não vai colocando dessa forma em qualquer lugar que não dá certo, tá bom? A falta de isonomia e representatividade dificulta a existência de um sistema participativo. Grifou. Agora, em vez de ficar mudando cor, eu vou deixar aqui, ó, um troço em itálico, né? Que aí eu coloco isso aqui é uma consequência, uma análise, né? Análise, consequência, para fechar o parágrafo e já era. Tá bom? Agora, tem uma opção B, que é o mesmo parágrafo, só que de uma forma, aqui está mais simples, né? E aí com uma linguagem um pouco mais sofisticada, né? Vamos colocar assim. Só que não é sofisticado assim, só para ficar enfeitando, não. É porque a gente utilizou aqui operadores argumentativos mais ricos, né? A gente deixa o texto com um repertório de operadores de coesão mais interessante, tá bom? Então, olha só, com efeito, o Brasil é marcado por distâncias sociais construídas sistematicamente ao longo da história, o que se mostra como obstáculo à democracia. Na visão do historiador José Murilo de Carvalho, somente com oferta irrestrita de direitos sociais, civis e políticos à população em geral é que se pode alcançar a equidade essencial para a verificação de um sistema, de fato, democrático. Contudo, muitos direitos sociais não chegam a boa parte da população, assim como a representatividade política, colocando à margem grupos minorizados. Dessa forma, não há requisito básico a um sistema participativo, a isonomia de oportunidades e de vozes, tá ligado? Então, ó, né, primeiro, afirmação, né? O Brasil é marcado por distâncias sociais, isso é obstáculo para a democracia. Depois vem repertórios, Amado de Carvalho. Depois vem a comprovação unida ao repertório, né? Então, ó, muitos direitos sociais não chegam a boa parte da população, assim como a representatividade política. E a análise, né, cara? Tipo, a gente acaba não tendo, como consequência disso, um requisito básico para esse sistema participativo democrático, a isonomia de oportunidades e vozes, né? Quer dizer, todas as vozes são iguais, oportunidades são iguais também. O desenvolvimento 2, o que eu vou fazer agora?
também fiz do mesmo jeito. Vamos vendo aqui. Afirmação, lembra, né? Afirmação, beleza. Então, ó, vou ler inteiro, a gente depois esmiuça. Apesar dos problemas, é possível, no entanto, fortalecer e vivenciar um governo do povo. De acordo com o educador Paulo Freire, a educação deve ser libertadora, oferecendo autonomia à população. Nesse sentido, a diminuição das desigualdades será possível por meio do investimento em políticas educacionais. Isso se explica pelo fato de que a educação torna possível a grupos excluídos participarem da democracia, reivindicando direitos e propondo soluções para os problemas do país. Então, olha só, pessoal. É possível, no entanto, fortalecer e vivenciar um governo do povo. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, porque essa minha afirmação, você tá vendo que apesar dos problemas, né? Quer dizer, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu começo com apesar, eu já tô fazendo um contraponto, eu tô fazendo a contra-argumentação, né? Então eu falei, olha, de fato, lá em cima, desenvolvimento 1, as desigualdades, elas impedem a plena democracia. Porém, isso não é suficiente para imaginar que seja impossível viver a democracia, né? E aí eu vou trazer essa minha tese aqui, né, por meio desse tópico afirmativo, cara. Então vai ser uma coisa bem interessante a gente trazer esse tópico aqui, porque no caso, essa afirmação, né, neste momento, expõe categoricamente a minha tese, viu que lindo, cara? Agora a minha tese ficou claríssima, né? Ela já tinha ficado bem evidente ali na minha introdução. Depois vem repertório, né, de acordo com o educador Paulo Freire, a educação deve ser libertadora, né? Então beleza, aqui a gente já sabe como é que funciona, né? O repertório, deixa eu ver só a cor que eu tinha colocado ali em cima para ficar da mesma cor, quer ver, ó? Olha lá, aquele roxão muito louco, né, velho, que o professor veio e colocou. Vamos de roxo, teacher, olha lá, ó. Viu que show, mano, ó. Então aqui a gente tem aqui o repertório, tá ligado? Então, ó, repertório, argumento de autoridade. Aí depois vem aqui a comprovação, que eu coloquei aquele verde estranho lá, não foi? Olha lá, ó, que eu vou dar um negrito aqui e mandar um verde esquisito. Aquele verde esquisito que a gente usou ultimamente. Ah, sei lá se é esse aqui. Nem sei mais, irmão, qual que seria esse aqui que eu usei, ó. Acho que foi. Ou foi esse aqui? Ah, mano, vai esse aqui. Isso aqui, então, galera, é a comprovation, né? Comprovação, beleza? E vem, no fim, a minha análise pela consequência. Isso se explica pelo fato. Qual que seria a consequência, né? A consequência é a educação tornar possível a participação e a reivindicação de direitos, né? Então aqui a análise pela consequência, como a gente tinha visto no parágrafo anterior, também. Olha só, coisa linda, né? Organizada. Olha a opção B, galera, só para você ter uma percepção também um pouco diferente. Não obstante as disparidades, olha só como é que é diferente agora, hein? Não obstante, que significa apesar de também, tá? Mas aí é diferente, né? É diferente. Não obstante as disparidades caracterizadoras de cenários antidemocráticos no Brasil, é possível fortalecer e vivenciar um governo de participação popular mais ampla e ideal. Tal meta, consoante o pensamento do educador Paulo Freire, será alcançada por meio de uma educação libertadora, a qual ofereça autonomia e segurança a toda a população. Ou seja, investir em políticas educacionais inclusivas e eficazes é a chave central para a gradativa diminuição das desigualdades sociais que caracterizam o cenário brasileiro. Dessa forma, será possível que haja diálogo entre os vários setores da sociedade, os quais poderão propor soluções democráticas a conflitos e terão condições de reivindicar direitos. Viu? Mesmo encaminhamento ali, só que de uma forma que a gente consiga ter uma riqueza maior de recursos coesivos e até de expressão também, de norma, né? Coisas que têm uma relação muito forte com a microestrutura. Conclusion. Olha a conclusão, pessoal, vamos lá. Logo, né, que é a mesma coisa que portanto, pensar em um país definido pela democracia não é apenas um ideal utópico. Então, olha só, aqui eu estou reforçando a minha tese e, mais uma vez, respondendo a pergunta, só que de um jeito diferente, tá ligado? Porque você não vai ficar repetindo, né, o que você já colocou na tese, por exemplo. Tá? Então aqui, né, é um tópico bem relevante, bem importante para o seu texto, porque ele é um tópico que verifica mesmo aí sua tese. Eu vou colocar ele dessa cor aqui, ó, né, que é bonito, só que é bonito mesmo. Então, esse tópico, né, é uma comprovação da sua tese.
do seu posicionamento. Você está verificando que rolou, né? Então, tipo, ó, é aquele recado que você dá no texto, né? Então, lá na introdução você falou, é possível, né? Você respondeu. Depois você provou na sua argumentação. E aí o tópico é aquela parada assim, tá vendo? Viu como, né? Eu tava certo, cara. Beleza? Pensar em país definido pela democracia não é apenas o ideal utópico. É possível, né? Isso porque, apesar de todas as desigualdades visíveis no Brasil, é viável que haja pressões de grupos socialmente responsáveis por um cuidado maior com a inclusão participativa em decisões políticas de todos os brasileiros, independentemente de gênero, raça, condição socioeconômica, entre outros fatores, por meio da educação de qualidade, né? Então, aí eu reforço, né? Falei, olha, por que que, então, mais uma vez, eu acho que é possível? Porque dá para você imaginar que alguns grupos mais responsáveis vão pressionar o poder público pelo investimento em educação de qualidade, agora ou depois, né? No caso. Então, galera, tudo isso aqui, ó, tá vendo? Apesar de todas, tudo que eu coloquei aqui, ó, desigualdades, por exemplo, vou negritar, desigualdades. E por meio da educação, são tópicos que eu tinha abordado lá no texto anteriormente, que eu trouxe de volta na minha síntese. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um desfecho. Nesse desfecho eu mando uma frase de efeito. Como a minha frase inicial tinha sido Atenas, né, que está lá na antiguidade, na verdade, no contexto da Grécia, né, eu fechei assim, ó, desse modo o sistema democrático brasileiro deixará as amarras da antiguidade e chegará finalmente ao século XXI. Eu gostei, mano, dessa frase de efeito. Ele fala que você gostou dela, eu gostei. Esse eu gostei. Tem hora que eu faço uns textos assim que eu falo, ficou feijão com arroz. Mas essa frase de efeito aqui, né, ajuda, porque imagina o corretor, né, corretora, olhando e pensando, nossa, meu Deus, olha isso, mano. Ele falou de Atenas, né? Olha. Meu Jesus. De repente você até tem alguma falhazinha, coesiva, alguma coisa, mas aí a pessoa esquece que ela olha assim e fala, nossa, olha, que bem pensado, né? Eu gostei, mano, desse negócio aqui. Beleza? Então é isso aí. Se tiver dúvida, já sabe, é só chamar a gente. Forte abraço.